Nietzsche uma vez disse que quem com monstros luta deve velar para que ao fazê-lo não se transforme em monstro também. E quando eu penso nessa frase é muito difícil não lembrar de Toji Fushiguro, um homem que enfrentou monstros, e não apenas os amaldiçoados, mas os monstros do abandono, do orgulho e da humilhação. E mesmo que ele não tivesse energia amaldiçoada, não tivesse dons e não tivesse sido alguém abençoado por Deus, ele ainda assim conseguiu vencer. Mas foi vencendo que ele perdeu a si mesmo. Afinal de contas, estamos falando de alguém que não é apenas um assassino de feiticeiros, ele é um espelho de tudo que a sociedade Jujutsu tenta esconder. Um produto da rejeição, da força construída no ódio e das escolhas que transformam vítimas em algo pior. Hoje vamos olhar além da lâmina e dos músculos que Fushiguro Toji tem e vamos tentar entender um pouco a tragédia silenciosa que esse personagem sofre em Jujutsu Kaisen. Mas antes da gente emergir aqui nesse vídeo que vai falar um pouquinho sobre o Toji, eu te convido a você que não conhece o canal a se inscrever, dá uma olhada nos outros vídeos que a gente tem por aqui, tem muito conteúdo legal sobre anime, filme, música, série, livro, qualquer coisa que você procurar você vai encontrar aqui. Eu me chamo Vivas e eu costumo falar sobre obras que eu gosto muito. Então se você tiver interesse em ver alguma análise de personagem, de algum filme, de alguma obra, fica mais do que à vontade para conhecer. Não deixe de deixar o seu like aqui e comenta aqui qual o seu personagem favorito de Jujutsu Kaisen, que quem sabe eu faça um vídeo sobre ele. No mais é isso, gente, espero que vocês gostem do vídeo. Bora lá! A verdade, meus amigos, é que o Toji nunca teve chance. Ele nasceu no lugar errado, com o corpo errado, no mundo errado. Ele veio ao mundo dentro da família Zenin, uma das mais poderosas e tradicionais do universo Jujutsu. E mesmo assim nasceu sem energia amaldiçoada, o principal poder dentro desse universo. E para qualquer outra criança talvez isso seria só mais uma pequena questão, mas para os Zenins era uma heresia. Ali, valor não se mede por caráter, coragem ou esforço, se mede por talento herdado, por técnica, por poder. Toji não era apenas um fracasso aos olhos do clã, ele era uma falha genética, alguém a ser esquecido, ignorado, descartado. A existência dele era um lembrete cruel de que nem todo sangue nobre produz frutos poderosos, e isso condenou ele desde o seu início. E se a gente tem a Maki como reflexo da opressão dentro do clã, o Toji é o extremo desse espelho, um experimento fracassado que foi rejeitado não só como guerreiro, mas como ser humano principalmente. E ao contrário de Maki, que transformou essa rejeição em resiliência, Toji transformou isso em rancor. E se a gente analisa essa discussão do ponto de vista social, que é o que Jujutsu Kaisen faz muito, o fato do Toji ser homem aos olhos daquela tradição conservadora e patriarcal não só era inútil, mas também era muito vergonhoso. Afinal, ele deveria ter sido um herdeiro daquela família, mas tudo que se tornou foi um peso morto para a linhagem. E assim como tudo que é descartável aos olhos da família Zenin, com Toji não foi diferente. Ele foi exilado, esquecido, criado em meio ao desprezo, esculpido pela humilhação. Por isso eu acredito que não é à toa que mais tarde Toji se voltou contra tudo que esse mundo representa. Afinal de contas, antes dele virar um monstro, ele foi uma vítima. Rejeitado pela própria carne e sangue, desprezado por aqueles que o viam como um fracasso. Ele não se entregou ao desespero, mas na verdade ele se reinventou. Surgiu como um infame matador de feiticeiros, um mercenário implacável que caçava usuários de maldições, matava eles por dinheiro, tudo para sobreviver em um mundo que tinha virado as costas para ele. E durante essa fase ele começou a coletar as ferramentas amaldiçoadas das suas vítimas, construindo ao longo do tempo um arsenal capaz de derrubar até os mais poderosos. Cada peça, cada arma armazenada dentro de um espírito amaldiçoado, um reflexo da sua luta constante contra um destino que parecia já selado. E apesar de toda essa recapitulação que eu fiz do personagem até aqui, quando a gente conhece ele, o que a gente vê é um cara extremamente forte e aparentemente descompromissado, mas que com certeza traria muito perigo para os protagonistas naquele momento, Gojo e Geto. E se a gente parar para pensar, a vida do Toji até ali tinha sido uma luta para derrubar as expectativas dos outros sobre ele e mostrar que ele era superior. E eu acredito que esses sentimentos não ficaram de fora na sua luta contra Gojo e Geto. Porém, ele tinha muita consciência que para sobreviver a duelos como esse, seu orgulho teria que ser equilibrado com a paciência extremamente calculada. Ele jamais atacaria de imediato apenas para mostrar sua força. Ele sabia que o momento certo iria chegar, e quando ele finalmente escolheu agir, foi com a precisão de quem havia esperado e planejado a jogada até o último detalhe. E fica claro que a jornada de Toji foi conduzida por vingança e ressentimento. Muito sangue e muita morte presente em sua vida, e foi somente na paternidade, quando Megumi nasce, que ele encontrou alguém que poderia dar significado à sua vida, alguém que ele poderia proteger. E eu acredito verdadeiramente que conhecer a mãe do Megumi, casar com ela e ter um filho foi a melhor coisa que poderia ter acontecido a alguém como Toji. Estamos falando de alguém que abandonou seu orgulho, parou de se dedicar a matar feiticeiros e chamou a criança de bênção.
E tudo isso se conecta de uma forma muito bonita com a história dele. Afinal de contas, ele nasceu em uma das 3 grandes famílias do mundo Jujutsu. Os talentos não só eram esperados dele como considerados um direito de nascimento, mas como eu já deixei claro aqui, o destino tinha outros planos. Ele nasceu sem nenhum desses talentos, sem energia amaldiçoada. Cresceu invejando todos à sua volta, todos aqueles que manifestavam suas bênçãos na forma de técnicas amaldiçoadas. Não é à toa que ele se chama de macaco, referindo-se à sua falta de energia amaldiçoada. Macacos são primatas, da mesma ordem dos humanos. Um claro termo pejorativo para pessoas comuns que ele provavelmente aprendeu com sua família egocêntrica. Então para Toji, a bênção, algo que ele nunca teve, que ele sempre quis ter, se materializa na figura de Megumi. Talvez para ele, o nascimento de seu filho era o universo compensando o que ele não recebeu e que era dele por direito, a sua bênção. Ou talvez ele só estivesse manifestando a esperança de que ao menos seu filho não sofresse o mesmo destino que ele sofreu. Então aquele que ansiava por aprovação, que buscava dar significado à sua existência, encontrou isso no amor e na paternidade. Finalmente ele havia encontrado alguém que aceitava ele como ele era. Mas como tudo no universo de Jujutsu é cruel, a gente sabe que a esposa de Toji morre, e assim ele regride. Esse acontecimento faz com que ele volte aos velhos hábitos autodestrutivos. A morte repentina dela fez Toji entrar numa espiral, retornando ao estado de antes de conhecê-la, voltando àquela mentalidade extremamente insegura, que no fim levaria ele à sua ruína. Somos apresentados a Toji em uma corrida de apostas que simboliza sua insegurança. Ele está apostando, apesar de Kong afirmar que ele não é o tipo que aposta. Toji é um assassino frio e calculista, como a gente vê ao longo do arco do passado do Gojo. Ele desgasta Gojo Geto com inúmeras distrações por vários dias apenas para preparar o palco para sua entrada, atacando eles no momento de maior fraqueza para garantir uma grande vantagem. E está exatamente aí a ironia da sua cena de introdução. Ele não é o tipo de homem que aposta, mas ali está ele apostando e perdendo. E eu interpreto isso como um prenúncio, um aviso, que Toji não é um apostador, então não seria possível que esse hábito trouxesse coisas boas para ele. Por isso, no fim do arco, mesmo após já ter cumprido sua missão e recebido seu pagamento quando Toji decide enfrentar Gojo, mesmo que ele não precisasse, ele poderia ter escapado. Já tinha nos mostrado como conseguia se tornar uma pessoa imperceptível, mas acima de qualquer coisa, acima de dinheiro, de pagamento, Toji despreza tudo que vem daquele lado do mundo. E mesmo que soubesse que aquilo seria uma aposta perdida, ele e seu orgulho nunca fugiriam. Toji claramente tem uma luta constante com a percepção, especificamente sobre como os outros o veem, um homem amargo, julgado desde o nascimento por algo fora de seu controle, que reage atacando o mundo Jujutsu enquanto veste a fachada de durão, uma tentativa desesperada de esconder suas inseguranças. E claro que ninguém, tanto no nosso mundo quanto no universo da obra, pode negar que ele é um monstro absoluto, um campeão de força física, alguém que atingiu o ápice do potencial humano, mas ele existe à margem do mundo Jujutsu, entre o sobrenatural e o comum. E isso se reflete em todos os aspectos da sua vida, mas especialmente em seu estilo de luta. Toji precisa das ferramentas amaldiçoadas para enfrentar os feiticeiros. Ele só conseguiu derrotar Gojo da primeira vez por causa da lança invertida do céu. Toji pode até se chamar de macaco e ter orgulho disso, mas até ele depende das ferramentas feitas por aqueles que têm as bênçãos. Um homem definido por ironias e contradições, se orgulha de matar feiticeiros sem energia amaldiçoada, mas só consegue fazê-los com as ferramentas amaldiçoadas. Não é o tipo de homem que aposta, mas perdeu sua vida na maior aposta de todas. A família em que nasceu, o ambiente em que cresceu, as circunstâncias que viveu, todos são fatores fora de seu controle, mas ele tinha controle sobre as suas escolhas. Poderia ter trilhado outro caminho, talvez, especialmente depois de ter se encontrado sentido no amor com a mãe de Megumi. Ela havia libertado ele das correntes do destino, e ele escolheu se acorrentar novamente, regredindo. E há quem acredite que os pecadores mais perdidos podem encontrar salvação, mesmo que seja no último momento. E é irônico pensar que os últimos momentos desse homem rejeitado, esse ser imerso em raiva e orgulho, foram marcados por um gesto de amor na minha percepção. Toji Fushiguro, que passou a vida lutando contra o destino, a família, até mesmo contra a própria humanidade, não foi capaz de se redimir, mas sua última ação demonstrou uma fraqueza profunda que de certa forma transcendeu toda a sua brutalidade. Ao pedir para Gojo cuidar de Megumi, Toji fez o que parecia ser impossível para alguém tão imerso em sua amargura. Ele se entregou, reconheceu sua falha e desejou um futuro melhor para seu filho. E é cruel, mas também é muito simbólico, como esse pedido feito no instante em que a morte estava chegando para ele revela a vulnerabilidade que sempre esteve escondida sobre sua fachada de força e desdém. Toji, que viveu para provar que era melhor que todos os outros, agora via no poder de Gojo a única chance de Megumi escapar do destino cruel que ele próprio tivera. Essa ironia,
um homem que nunca soubera amar, se sacrificando por uma última esperança, traz à tona a complexidade de sua jornada. Mesmo sendo um monstro aos olhos do mundo, o homem que passou a vida matando, desprezando e destruindo, ao final agiu como um pai, e esse gesto simples e silencioso é talvez a única redenção que Toji encontrou, um último ato de amor em meio a uma vida inteira de perdas e falhas. E mesmo que Toji tenha sido criado pelo ódio e desprezo que sua família teve, mesmo que ele tenha tido decisões erradas, mesmo que ele tenha tido amor e tenha tido a oportunidade de melhorar e decidiu voltar, no final ele entende que não tem ninguém além dele que tenha o poder de enterrar suas correntes junto com ele, para que assim elas não alcancem mais ninguém, principalmente a sua bênção, o seu filho. E a verdade é essa, Toji Fushiguro é um escravo do destino, e essa é a sua verdadeira tragédia em Jujutsu Kaisen. No mais é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês não conheciam o canal, convido vocês a conhecerem. Tem muito conteúdo legal aqui no canal de filme, anime, série, análise de personagem, análise de música também. Tem muita coisa aí, dá uma procurada que você com certeza vai encontrar o que você gosta. Te convido também a deixar um like nesse vídeo e comentar aqui qual o seu personagem favorito de Jujutsu, o que você acha do Toji e se tem alguma outra obra, anime, mangá, filme que você quer que eu fale aqui sobre no canal. Também lembrando que se você tiver gostado muito do vídeo, tem o meu Live Pix aí na descrição e também tem um link de apoiador aí da Amazon que se você quiser comprar um mangá de Jujutsu ou algum outro mangá, você pode utilizar ele e você me ajuda pra caramba. No mais é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tamo junto.